Estamos gravando a partir de agora. Bom, pessoal, alguns avisos, tá? Primeiro, então, a gente começou um pouquinho mais tarde a aula. Talvez sigamos aí até próximo de meio-dia em função disso, tá bom? Peço a compreensão de vocês. Bom, outra coisa é que algumas pessoas me escreveram muito preocupadas com a dinâmica de prova, avaliação e etc. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Definitivamente hoje, não se preocupem, não tem prova, não tem avaliação, mas a gente pode tratar um pouquinho disso mais à frente da aula, daquela dinâmica que eu já tinha conversado com vocês sobre enviar uma prova que vai ter uma semana para vocês realizarem o preenchimento, e a gente vai separar talvez 2 aulas, porque eu gostaria muito que vocês apresentassem para todo mundo, né, apresentassem aqui na sala virtual o preenchimento da prova de vocês, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais dessa dinâmica logo mais, talvez hoje ainda no final da aula, que hoje ficou um pouquinho apertado. Bom, outra coisa, pessoal, eu tô numa viagem a São Paulo. A gente nessa pandemia e a gente tem vindo a São Paulo dar uma força aqui para as famílias, tanto da minha mãe, que é idosa, 81 anos e mora sozinha, como a minha sogra também. E a conexão aqui tem dado alguns picos, tá? Ontem foi um dia que estava chovendo muito aqui e a conexão estava ruim. Então hoje, que eu vou pedir para vocês? Quando minha voz começar a picotar um pouco, até o meu computador ele demonstra aqui essa queda no sinal, então a gente para e volta. Mas ontem, como tinha pouco aluno na sala, a gente usou outra plataforma, não sei se vocês já usaram, a Jitsi. Já usaram essa Jitsi? A Jitsi ela é muito leve, Jitsi Meet. Das que eu tenho usado, é uma plataforma muito tranquila e ela funcionou super bem, tá? Super bem. A única coisa é que na Jitsi eu não consigo carregar a aula, entendeu? Daí a gente tem que compartilhar a tela e daí eu perco acesso ao chat, fica um pouquinho mais complicado. Mas vamos lá, se vocês estiverem me ouvindo bem, a gente vai seguindo aqui por aqui mesmo, tá bom? Muita chuva, Natália. Nossa, eu tô aqui no interior de São Paulo. Ontem caiu o mundo aqui. Eu tô em Barretos, terra do peão. Já ouviram falar? Barretos? Minha esposa mora aqui. E ontem aqui até perto de Ribeirão Preto choveu muito. Hoje já tá o maior sol aqui. E aí ontem foi meio complicada a aula. Bom, pessoal, eu tenho um aviso também importante assim, eu vou colocar ali no WhatsApp, nosso grupo também. Amanhã pela manhã, é nossa aula da pós-graduação. Então, nesse mesmo horário, vai ser às 10 horas. 10 horas vai ter uma apresentação de seminário. A gente vai começar a apresentação de seminário dos alunos de pós-graduação. São só 5 alunos. E amanhã, especificamente, é um tema muito interessante, porque acontece isso na pós-graduação, tem sido uma experiência bacana até para mim, como coordenador e como professor. Tem um professor do direito, ele é advogado, ele dá aula lá em Três Rios, e ele está fazendo doutorado com legislações ambientais, etc. E ele montou todo um seminário sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a aplicação de leis em indústrias madeireiras que geram resíduos. Então eu vou convidar todos os alunos da graduação. Se vocês estiverem à toa aí na pandemia, vai ser uma espécie de uma live, tá bom? Nesse mesmo link aqui que a gente está usando, mesmo link, amanhã às 10 horas, vai ser bem interessante. Depois eu ponho uma propaganda, eu quero até fazer uma mídiazinha para convidar vocês a estarem presentes aqui amanhã às 10 horas. Tudo bem? Bom, dentro desse fluxo, então, pessoal,
das aulas e da disciplina, a gente falou bastante, né? Falamos bastante de produtos de madeira, ficamos as 2 últimas aulas conversando bastante sobre as utilizações, as gerações dos produtos de madeira, e nessa aula, que eu não tenho absoluta certeza se a gente vai conseguir terminar o assunto hoje, a gente vai fazer então aquilo que eu falei para vocês, uma grande visualização de máquinas para serrar madeira. E eu gosto muito de começar essa aula com essa figurinha que é bastante simples, mas que eu gosto de explorar bastante essa questão da transformação de uma tora de madeira em peças de dimensões regulares. Esse, pessoal, a grosso modo, é o grande objetivo do processamento de madeira. Já falei isso para vocês, transformar a matéria-prima de um formato menos utilizável, vamos dizer assim, ou um formato mais difícil e com utilizações limitadas, até formatos mais fáceis de trabalhar, mais fáceis de construir coisas, gerar produtos, que são as peças de dimensões mais regulares. Então, quando a gente processa madeira, a gente está buscando, na maior parte dos objetivos, na maior parte da aplicação das máquinas nas peças de madeira, fazer isso daqui, transformar a tora em peças serradas, depois transformar essas peças primárias em peças secundárias mais bem trabalhadas, mais bem acabadas, para que elas sejam mais fáceis de construir alguma coisa, de utilização ou de utilizá-las num produto final que nós vamos consumir. Ah, professor, mas e a indústria, por exemplo, de celulose e papel? Bom, é um outro tipo de processamento, né? Tá, a gente vai ver, inclusive hoje, máquinas que picam a madeira, que não é especificamente um processo de corte ortogonal, que a gente vai começar a falar muito devagarzinho, mais tecnicamente, dos processos, operações que cada máquina realiza. Então, tudo bem, pessoal? Bom, outra explicação. Bom, eu não tive, eu imaginei, pensei nisso ontem, hoje pela manhã, em como passar os videozinhos dessa apresentação. Essa apresentação que eu carreguei aqui, ela foi transformada do PowerPoint para PDF, porque fica muito mais leve, e eu reparei também que aqui nessa plataforma, quanto mais coisa a gente carrega, mais lenta ela fica. Então eu carreguei só a apresentação em PDF, e tem várias máquinas, tem umas 10, 12 máquinas, eu acredito, que tem o filminho da máquina funcionando. Nesse momento eu vou ter que parar, compartilhar a tela para passar o vídeo, mais ou menos como a gente fez a semana passada, quem acompanhou aquele vídeo do resíduo, tá bom? São videozinhos mais curtos, mas que eu gosto de passar para vocês, que dá uma, principalmente nesse isolamento horroroso que a gente está aqui, vai dar uma sensação um pouquinho mais de visualização prática daquele equipamento, daquela máquina e daquele processo. Tudo bem? Tudo bem aí? Me ouvindo? Me vendo? Então hoje realmente melhorou bastante a conexão aqui. Beleza. Bom, a primeira pergunta, pessoal, é o seguinte. É uma coisa muito legal que eu gosto de falar com vocês também, que sobre o link, né, que a área de processamento, que a área de produtos à base de madeira tem com questões lá da anatomia da madeira. Então todo mundo fez anatomia, quarto período, viu a madeira em microscópio, entendeu direitinho, né, pessoal, planos de corte, direções de corte, lembram disso tudo? Todo mundo está afiadinho?
plano longitudinal, tangencial, radial, direção longitudinal, direção radial, direção longitudinal. Aposto que todo mundo sabe isso ao pé da letra. Hoje eu vou tentar fazer uma adaptação aqui, porque eu uso bastante o quadro nessa aula, mas eu estou ficando bom aqui nas ferramentas aqui dessa plataforma, que é a que eu mais gosto, mas é a mais pesada, infelizmente. Olha, a gente tem aqui, basicamente, antes de começar a falar das máquinas, segurem a ansiedade, já vamos falar de máquinas. Mas a gente tem aqui dois grupos de produtos. A gente tem algumas peças aqui e a gente tem algumas peças aqui, né? Basicamente, dois conjuntos de... desculpa, deixa eu voltar. Na verdade, são três tipos de peça. A gente tem um grupo aqui, ó, embaixo, que são peças todas iguais ou muito parecidas, mediante o que eu vou perguntar para vocês. Depois a gente tem uma aqui, ó, que é essa, deixa eu ver se vai dar para fazer isso, que é essa, e outra aqui é essa, tá? Beleza. Para ver, peraí, deixa eu só melhorar por aqui mais para dentro, tá? Essa aqui de baixo. Bom, então, eu pergunto para vocês. Eu vou até facilitar hoje, tá? Olha, esses três grupos, a gente tem aqui tábuas. Vamos chamar de peças, tá? Eu gosto mais de peça de madeira, é um nome mais genérico, né? Uma peça de madeira pode ser um pranchão, uma prancha, uma tábua, uma ripa, um caibro, uma terça, enfim, é um nome mais genérico. É claro que olhando aí dá para configurar como tábuas, né? Que essas tábuas são normalmente até 2 polegadas, a gente chama de tábua. Acima de 2 polegadas de espessura, a gente começa a chamar aquilo de uma prancha. 3 ou 4 polegadas já é um pranchão. São nomes mais ou menos técnicos, não são muito técnicos, mas são muito usuais no ramo madeireiro, tá? Bom, esses três conjuntos, então, essas três situações, a gente tem tábuas que a gente chama de radiais, depois a gente tem tábuas tangenciais, já vi que vai ficar muito fácil a pergunta, e depois a gente tem peças intermediárias, tá? Então, a gente tem aqui, nessa figura, algumas peças que foram cortadas, esse é o esqueminha aí, ou que irão ser cortadas agora e vão gerar tábuas radiais. A gente tem uma situação que é uma tábua tangencial e uma situação que é uma tábua intermediária. Bom, qual é qual aí, pessoal? Essas aqui de baixo são as tábuas o quê? Respondendo, por favor. Estão vendo a bolinha vermelha, né? Esse conjunto de baixo, quais dessa situação descrevem essas tábuas? Como é que a gente classifica essas tábuas? Radiais, tangenciais ou intermediárias? Chegando às respostas. Rodrigo. Quem dá um chute? Quem dá mais? Concordam com o Rodrigo? Essas de baixo são peças intermediárias? Ó, já vi que a anatomia, ó, vocês estão sabendo nada. Estão sabendo nada. Não, tá errado. Não são as intermediárias, não. Aí vem esse tipo de coisa que está bem comum. Vocês respondem e põem um ponto de interrogação depois. Que história é essa? Ô Laila, é responder com ponto final, não é responder com ponto de interrogação. Aí até eu. Ó, já vi que vão ter que voltar tudo para anatomia, viu? Pessoal, qual que é a direção radial? Vamos lá, é ruim essa história de não ouvir vocês, né? E também vocês não gostam muito de ligar microfone, né? Também.
Qual que é a direção radial aí, pessoal? A direção dos raios. Muito bem. Bom, tá melhorando. Melhorando. Muito bem, Gabriel. Essas 3 tábuas aqui embaixo são as tábuas radiais. Todo mundo já andou de bicicleta na vida ou tem gente que não sabe andar de bicicleta? Não tem os raios da bicicleta? O que é o raio da bicicleta? Os raios da bicicleta não são as coisinhas que ficam aqui, ó, vou desenhar. Tá? Os raios da bicicleta, aqui, aqui, não sei se está dando para ver aí, quem está no celular vai ficar um pouco difícil, tá? Então essas 3 retinhas que eu fiz aí, vermelhas, está um pouquinho pequeno, mas são os raios, né? E essa questão aqui, ó, dos radiais, tangenciais, intermediárias, a gente tem que pensar na direção relacionada a essa seção transversal da tora, tá? Então, pessoal, essas 3 tábuas aqui embaixo são as tábuas tipicamente radiais, tá? Que saem dos desdobros primários. As tábuas radiais, ela tem esse desenho aí da face. A face que eu estou falando é esse topinho aqui, tá? Então isso é legal da gente ver no Pinus, por exemplo. Então as tábuas radiais, nesse topinho dela, nessa seção transversal, elas têm o desenho dos anéis de crescimento, todos paralelozinhos aqui. Tudo bem? Tá dando para entender, pessoal? Tem alguém que não está conseguindo ver que isso aqui são tábuas radiais? As tábuas radiais têm esse desenho dos anéis de crescimento no topinho dela, esse desenhinho de anéis paralelos aqui, ó, formando esses risquinhos. Tudo bem? Estão entendendo? Bom, agora eu vou perguntar essa daqui, ó. Essa daqui é uma tábua tipicamente o quê? Laila. Muito bem, agora não pôs ponto de interrogação, né? Afirmou. Essa é uma tábua tangencial. Ela tangencia o quê? Tangencia os anéis de crescimento ou as circunferências, tá? Então essa tábua, onde está a bolinha vermelha aí, é uma tábua tipicamente tangencial. Isso daqui, ó. O topo dessa peça tem esse desenho com as voltinhas dos anéis dispostas diferente do que essas anteriores, tudo bem? E essa questão da intermediária é isso daqui, né? Ela fica no meio do caminho, as curvinhas ficam deitadas e é uma peça intermediária. Quando a gente fala de peça intermediária, ela pode ser mais tangencial ou ela pode ser mais radial. Tudo bem? Vai ficar bem difícil de eu explicar isso para vocês sem ter o quadro aqui, que eu não vou conseguir desenhar direito o que eu desenhava no quadro. Mas vamos lá, só para a gente terminar essa conversa inicial, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vamos tirar aqui a intermediária, tá? Intermediária não conta. Intermediária não conta. Entre as radiais e as tangenciais, quais são as melhores tábuas? Quando eu pergunto sempre qual é a melhor peça de madeira, ou falar de melhor ou pior em madeira, é sempre tudo muito relativo. Mas eu vou melhorar a pergunta. Qual a tábua que tem melhor comportamento tecnológico quando em uso? A peça radial ou a peça tangencial? Gabriel respondeu lá que as melhores peças são as peças radiais. Muito bem, Gabriel, é isso mesmo. As peças radiais têm um comportamento tecnológico melhor. Elas não racham tanto, elas não variam tanto
dimensionalmente, aquela questão da instabilidade dimensional, as peças radiais são melhores do que as tangenciais, ok? Isso devido à conformação das fibras, é isso que eu não vou conseguir explicar muito bem, porque eu precisava desenhar, e não vou conseguir desenhar com essas ferramentazinhas aqui não. A gente tem que imaginar a disposição das fibras nessas peças de madeira, e imaginar os elementos de parênquima radial, que são os raios, segurando essa movimentação. Então aqui onde eu desenhei fiz a brincadeira do raio de bicicleta, a gente tem elementos anatômicos, que são os parênquimas radiais, genericamente chamados de raios, que seguram a madeira em termos de movimentação dimensional, o que não vai acontecer nas tábuas tangenciais. Tá? Essa amarração mecânica vai acontecer nas peças radiais e nas tangenciais não. Então, as peças tangenciais, elas se movimentam mais, elas racham mais e elas são mais instáveis dimensionalmente. Tudo bem? Então, quem ficou com dúvida, precisa ir lá na anatomia, lembrar da disposição dos elementos anatômicos e tentar entender, pode até vir me procurar depois, por que eu estou falando aqui que tábuas radiais são melhores, entre aspas, ou têm melhor comportamento tecnológico do que as tábuas tangenciais, tá bom? E as intermediárias vão ficar no meio do caminho, porque elas vão estar ou mais radiais ou mais tangenciais, e quanto mais radiais elas forem, melhor, tá? Bom, dito isso, pessoal, finalmente a gente vai começar a fazer uma visualização de máquinas. Eu vou passar para vocês, são 3 grandes grupos, tá, de máquinas para madeira. Se eu falar assim, nós vamos ver todas as máquinas de madeira, isso é impossível hoje. O desenvolvimento tecnológico é muito grande, muito dinâmico, a gente tem máquinas hoje de corte a laser, tem planas moldureiras, na internet parece um monte de coisa bem legal aí, que é máquina que faz baixo relevo, recorta madeira, super modernas, que fica até difícil da gente encaixar nessa classificação. Mas essa classificação é muito boa, o material dessa aula, a partir de agora, saiu de uma publicação da Federal do Paraná, professor Márcio Rocha, que dá aula de processamento lá, e tem um conjunto, eu tenho esse material lá no laboratório, acredito que não tem formato digital, mas eu já tive alguns alunos que xerocaram isso, que é uma apostila da Fundação de Estudos Tecnológicos, Fundação de Estudos Florestais, da Universidade Federal do Paraná, chama FUPEF, e é uma apostila de técnicas e serraria. Tá? Então tem todas essas imagens aqui, ó, essas imagens branquinhas, são transcritas desse material da Federal do Paraná, e o resto aqui foi minha pincelada aqui para a aula, que eu construí há alguns anos essa apresentação. Bom, então o primeiro conjunto de máquinas é um conjunto de máquinas da década aí de 30, 40, máquinas muito antigas, tá? Que são as serras alternativas ou de quadro. Essas serras são também chamadas de serra pica-pau ou serras que fazem um movimento de vai e vem. Elas fazem esse movimento, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ou então existe o corte horizontal também, que vai aparecer daqui a pouquinho, tá? São serras alternativas, serras, nesse caso, chamadas serras coloniais. Então, esse quadro de madeira ou de aço, que aparece aqui, ó, é esse quadro que faz a estrutura das peças. Ela corta ou durante a descida da lâmina ou quando ela sobe também, ou seja, nos dois sentidos, faz um movimento de serragem.
podem ter mais de uma lâmina. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Só um minuto. Então ela pode ter mais de uma lâmina. Então vocês estão vendo aqui, ó, no desenho tem 1, 2, 3, 4, 5 lâminas fazendo um movimento de cima para baixo, produzindo grandes pranchas. Então é uma máquina que produz pranchões de madeira, tá? Então são serrarias antigas, artesanais, muitas vezes com fontes alternativas para movimentar ou abastecer de energia, como por exemplo uma roda d'água. Não sei se alguém conhece o Horto Florestal de Campos do Jordão. Eles têm uma serraria muito bacana, muito didático. Tem lá, faz muitos anos que eu fui lá, uns 20 anos atrás. Eu visitei lá quando fazia graduação também, depois voltei acho que umas 2 vezes. Mas eles têm uma serraria toda movida à roda d'água, tá? Muito usada na década aí de 30, 40 no desdobro da araucária, embuia, espécies do sul do país. Natália, conhece lá o Horto Florestal de Campos do Jordão? Legal. É bem didática essa serraria dela, tem uma máquina dessa funcionando, tá? Bom, são máquinas raras, mas muito utilizadas no Brasil nesse ciclo aí de processamento da araucária. Hoje a araucária é proibida de ser cortada, tá? A não ser que tenha autorização e documentos de manejo florestal no sul do país, mas a araucária nativa ela é proibida de ser processada. Bom, que eu ia falar para vocês? Tá, eu vou tentar desenhar aqui, eu estava pensando nisso, eu acho que eu consigo fazer, porque são desenhos simples. Mas eu vou fazer um modelinho esquemático, que eu sempre peço em prova, mas em prova presencial vai ser difícil a gente ter esse tipo de prova aqui com vocês. O que eu vou desenhar aqui é um modelo de corte que a galera do processamento, aí professores, técnicos que mexem com isso, utilizam quando descrevem o processo de corte daquela máquina. Então essa máquina, ela faz isso daqui, ó. Eu vou tentar desenhar, tá? A gente contou ali 5 lâminas, né? Só um segundinho para eu me concentrar aqui no desenho. Vamos lá, ficou melhor do que eu esperava. Tá? E aqui embaixo eu vou colocar uma coisinha que eu já vou explicar. Vamos ver se vai dar certo. Tá, bom, melhor do que eu esperava. Então, eu queria que vocês imaginassem ou conseguissem enxergar esse desenho que eu fiz nessa máquina aí. Ou seja, essa bolinha, essa circunferência, é essa seção transversal da tora aqui. Cada um desses risquinhos significam as lâminas. É onde efetivamente a madeira está sendo cortada, ou desdobrada, ou serrada. Tá? Por que eu desenhei 5 lâminas aqui? Porque são as 5 lâminas que eu estou vendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu aumentar para vocês verem. Estão vendo as lâminas aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem 5 lâminas. E por que eu desenhei um monte de número 1 aqui? Porque essa máquina, isso eu vou ter que falar, vocês anotem, bom, está sendo gravada a aula também, para tirar dúvida qualquer. Mas esse 1 significa, olhando esse modelo esquemático do corte da tora, que eu estou fazendo cortes verticais através de 5 lâminas
atuando simultaneamente na madeira. Então é o que a gente chama de corte simultâneo, tá? Porque eu estou fazendo 5 cortes ao mesmo tempo. E o número 1 indica que é o primeiro corte da tora, é desdobro primário ao pé da letra. Só que são 5 cortes ao mesmo tempo. Tudo bem? Todo mundo põe um ok aí. Estão entendendo? Porque esse é o modelinho mais simples e ele vai começar a complicar, tá? Opa, muito bem, rapidamente. Então esse modelo desenhadinho aí, que ficou muito melhor que eu achei que eu fosse conseguir fazer. Ficou top, né, Maria? Ele é o modelo esquemático dessa máquina. Então olha que pena, né? Na prova que eu dou, que eu não vou dar dessa vez, talvez eu invente alguma coisa na prova para fazer. Agora estou pensando nisso aqui. Eu peço para vocês indicarem uma máquina dessa aula aqui, descrever para que ela serve, qual que é a geração dessa máquina, qual é o produto que ela produz, etc, etc, etc. E peço para desenhar esse desenhinho aí da máquina, tá? Essa daqui é bastante simples, a gente vai ver que tem sequências de bolinha, corte deitado, corte reto, corte sucessivo. Então eu falei que esse, para a gente pegar o jeito, corte vertical, 5 lâminas, corte simultâneo e cortes número 1. Ou seja, eu coloco a madeira na máquina e corto 5 peças de uma vez. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje a gente vai ver modelos esquemáticos e vamos ver foto das máquinas. Essa foto aqui está horrorosa, né? Mas eu não sei, foi eu que tirei essa foto, eu não sei nem onde foi. Mas aqui, enfim, os resquícios de uma máquina, de uma serra alternativa, tá? Não dá para ver quase nada. Bom, vamos adiante. 2, 3. Bom, essa máquina aqui é uma máquina que eu gosto muito, sabe por quê? Eu tenho uma relação sentimental com ela. Essas 2 fotos aqui à esquerda são fotos do meu trabalho de mestrado, tá? Eu usei uma máquina dessa, meu orientador que faleceu, já contei para vocês, faleceu na noite de Natal de 2018. Bem triste. Ele era o diretor da divisão do IPT, divisão de produtos florestais do IPT. O IPT é um instituto de pesquisas tecnológicas lá em São Paulo, fica dentro do campus da USP, e de 1998 a 2000, caraca, 20 anos atrás, foi quando eu fiz o meu mestrado, de 98 a 2000, e a gente fez um desdobro de toras de eucalipto para fazer uso múltiplo da madeira. Eram árvores que inicialmente seriam levadas para a produção de celulose, e a empresa, na época chamava Champion Papel e Celulose, hoje ela chama International Paper, é uma fábrica no interior de São Paulo, Mogi Guaçu. Ela forneceu para a gente 1 hectare de eucalipto, e a gente cortou 1 hectare de eucalipto, era quantas árvores? Acho que eram umas 200, 300 árvores. A gente fez uma amostragem e transformamos o que era material genético para celulose e papel em madeira serrada, porque a empresa, um grupo americano, ela tinha a pretensão de produzir aqueles painéis LVL. Lembram da aula passada? E olha que legal que foi, a partir desse trabalho do mestrado, a gente conseguiu fazer o projeto de doutorado, que eu consegui para a Europa, etc. E tudo começou aqui, ó, nessas máquinas que a gente cortou árvores de eucalipto e processou numa serra francesa, que é o assunto de hoje. Então a serra francesa, ela foi um desenvolvimento, ela foi um desenvolvimento dessa serra colonial que a gente olhou anteriormente. Então é uma máquina que tem o mesmo princípio, tá vendo? É uma máquina de corte vertical,
corte alternativo. Então todas essas, lembram, são máquinas de movimento alternativo, vai e vem. Então é uma máquina de movimentos alternativos, só que muito mais rápidos, tá? Eu esqueci de falar, aquela máquina anterior era uma máquina muito lenta. Ela vai cortando a madeira, demora uns 10 minutos para cortar uma tora, vai cortando bem devagar. Essa daqui já é muito mais rápida. Tem duas variáveis que eu vou adiantar, eu sempre faço isso, tá? A gente vai falar muito dessas variáveis mais para frente, que é VC e VA. Só vou adiantar um pouquinho, porque é legal entender VC e VA quando a gente fala dessas máquinas também, porque eu vou falar, essa máquina tem velocidade de corte muito rápido, essa máquina tem velocidade de avanço lento, essa máquina tem os dois movimentos VC e VA muito lento. Escutem bem, não dá para escrever tudo aqui, né? Eu sinto falta do quadro, vou falar isso 1000 vezes. Eu sinto falta do quadro, porque o quadro a gente escreve e vai ficando lá. VC, pessoal, é velocidade de corte. VC, velocidade de corte. Eu posso usar o chat, né? VC é igual velocidade de corte. É importante isso, tá? E o VA é velocidade de avanço. Tá? Então, todas essas máquinas que a gente vai estar vendo hoje, elas possuem uma relação programada, projetada, de velocidade de corte e velocidade de avanço. Onde que eu vou medir nessas máquinas? Onde que eu vou medir o VA e VC? O VC, opa, ficou torto aqui. O VC é a velocidade que a serra está realizando o corte. Onde que eu vou medir o VC? Na ponta do dente da lâmina. Se eu colocar um pontinho ali no dente da lâmina, e essa lâmina está fazendo esse movimento, né, de sobe e desce. Essa é a velocidade de corte. É a velocidade da lâmina. Tá? Velocidade da lâmina. Velocidade de corte. O VA, que é o VA ou a velocidade de avanço? A velocidade de avanço é a velocidade que a madeira entra na máquina. É a velocidade que a madeira está sendo cortada. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui também. Pá, uma flechinha. Pá, tá. Então essa velocidade aqui, não sei se está dando para ver bem, que eu pus uma flechinha aqui embaixo, e aí embaixo tem a peça de madeira. Velocidade que a madeira entra é velocidade de avanço. Então, o resultado dessas máquinas todas é uma interação, ficou até legal aí a bolinha, ó, é uma interação da velocidade de corte com a velocidade de avanço. Tudo bem? Tá dando para entender? Tá. Velocidade de corte, lâmina, velocidade de avanço é onde a peça entra. Tá? Então, essa máquina, em relação à anterior, tem as duas velocidades maiores, tanto a velocidade de avanço quanto a velocidade de corte. Então, olha aqui que legal, essa máquina, nesse modelo da apostila, tem esse desenho bem bonitinho. Essa daqui é a entrada da máquina, tá? É onde entra a madeira. O operador fica lá atrás, fica sentadinho numa cadeirinha com algumas alavancas para comandar a máquina. E essa daqui é a saída da máquina, tá? Tá saindo daqui. Isso daqui é a máquina real do meu mestrado lá, a tora de eucalipto entrando na máquina e a tora de eucalipto sendo desdobrada. Ela foi cortada toda de uma vez só. Aí eu gostaria muito de poder fazer isso. Eu faço isso às vezes. Olha que saudade, hein?
eu falo, Laila, vai lá no quadro e desenha pra gente. Lucas, vai lá, desenha o modelo dessa máquina. Bom, vamos tentar fazer aqui devagarzinho. Essa máquina aqui está fazendo basicamente a mesma coisa que a máquina anterior, só que eu enxergo ali muito mais lâminas. Então, o modelo esquemático dessa máquina, agora não vai sair tão bom aqui não, vamos lá. Haja habilidade aqui com o mouse. Bom, o modelo esquemático... Ixi, agora foi eu. Vou fazer de novo. Bom, o modelo esquemático dessa máquina seria a mesma coisa que o anterior, só que com maior quantidade de lâminas, peças mais delgadas, né, mais finas. Então, alguma coisa assim, que nem eu estou desenhando aqui. Um monte de lâminas. Isso eu pedia na prova também, para falar sobre o VA e VC. Então, um monte de lâminas aqui. Bom, não ficou muito bom. Tudo com númerozinho 1 aqui embaixo também. Aí aqui, se eu desenhar o número 1, vai ficar pior ainda, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo. Pá. 1. Bom, me dê um desconto aí, porque o negócio aqui não é muito fácil. Então essa máquina, ela faz isso daqui. Mais lâminas, tudo corte número 1 também, só que com velocidades de corte e avanço mais rápidas. Tá? Então vale as mensagens aí, aperfeiçoamento da máquina da Serra Colonial, potência mais elevada, maior número de lâminas, muito usada para resserragem de madeiras nobres, pequenas alturas de corte. Bom, pessoal, apareceram uns termos aí que vão ser recorrentes, que eu queria desde já explicar o que são. Acho que resserragem eu até já falei, né? Resserragem é quando eu pego uma peça que já foi serrada e resserro. Também, precisa explicar isso. Bom, é bom explicar para ficar bem entendido. Pergunta, vamos ver se vai dar certo. Onde que vocês estão vendo aí, em alguma parte do que está aparecendo na tela, onde que vocês estão vendo um processo de resserra? Se quiser pode ligar o microfone, aí vai. Onde que vocês estão vendo uma resserragem? Lucas escrevendo, Stephanie, muito bem, na figura 2, segunda imagem. Vou pôr uma bolinha aqui, ó. Essas duas peças estão sendo resserradas, tá? Fica bem didático para entender. Por que elas já estão sendo resserradas, e acho que foi isso que o Lucas e a Stephanie viram? Porque vocês reparem aqui, não são mais toras, né? Nessa segunda imagem, a máquina está cortando, é bem ilustrativo. Isso daqui é o que a gente chama de semibloco. Vamos lá, usar na medida do possível. Isso daqui é o que a gente chama de semibloco. Essa letra está muito grande, não sei se dá para diminuir a letra, mas está valendo. De semibloco. Isso daqui também dá para considerar que é um semibloco, tá? Porque o que a gente chama de bloco, o bloco seria um quadradinho, já alguma coisa assim, tá? Isso daqui seria um bloco. Esses que têm duas laterais ainda curvas e duas faces tangenciais, ou uma face curva e as outras retas, na indústria madeireira a gente chama de semibloco. Então essa máquina também é bem legal para fazer resserras de semiblocos, ou seja, é uma máquina que já chega nas tábuas finais. Então a gente pode simplesmente tirar duas costaneiras e serrar o semibloco nessa máquina aqui, ok? Bom, a altura de
Corte, outro termo que apareceu aí. A altura de corte, pessoal, é essa altura aqui, ó. Quase sempre, não sei se está vendo aí, se está dando para ver o risquinho que eu estou fazendo. Quase sempre a altura de corte é a espessura do bloco, da tábua ou o diâmetro da tora, tá? A altura de corte é esse tamanhozinho aqui que está sendo cortado. Por que ele fala que essa máquina tem pequenas alturas de corte? Porque eu não consigo, por exemplo, pôr uma tora de 60, 70, 80 ou uma tora amazônica de 1 metro e tanto de diâmetro, não vai entrar nessa máquina, tá? Essa máquina ela tem alturas de corte limitadas. Tudo bem? Bom, tomara que esteja dando para entender direitinho. E, enfim, e aqui o último aspecto que eu queria destacar desse processo é esse daqui que a gente usou no contexto do meu trabalho de mestrado. Essa máquina é muito boa para cortar eucalipto, tá? Já ouviram falar de uma coisa, tá ficando legal esse quadro aqui, tudo bagunçado. Já ouviram falar de uma coisa que chama tensões de crescimento? Já. Então, o que são as tensões de crescimento, pessoal? Eu gosto de desenhar isso também. As tensões de crescimento são forças mecânicas que a árvore possui para deixar o tronco em pé, na verdade. Então eu aprendi assim lá na graduação, meu professor chamava Nivaldo Garcia, professor que me ensinou isso, e eu gostava muito das explicações dele. Aí ele falava assim, Alexandre, se você quiser deixar uma árvore em pé, uma árvore muito alta, você imagina o tronco da árvore, imagina aqui um monte de cabo de aço segurando esse tronco para ele ficar em pé e não cair. Então eu preciso ter elementos mecânicos, conjuntos de fibras, tracionando a árvore para baixo, isso dentro do tronco. Então, quando a gente corta a árvore, existe um processo que chama liberação das tensões de crescimento. E é esse desenhinho aqui, para mim, essa foto foi muito legal, porque a gente mostrou isso assim de uma forma mais didática, que quando eu libero as tensões de crescimento, a tendência dessas tábuas laterais, que são as tábuas tangenciais, elas começam a empenar logo no desdobro primário, porque, na verdade, o conjunto de fibras dentro do tronco, ele é tracionado para baixo. Isso tem uma função mecânica para deixar a árvore em pé. Quando eu corto a árvore, a tora mesmo começa a rachar. E quando eu corto a tora para transformar em tábuas, as tábuas laterais começam a ter esse empenamento. Exatamente assim. Principalmente quando elas são cortadas aos poucos. Então esse processo de corte simultâneo, ele alivia, ele é melhor para espécies que têm muita tensões de crescimento. E uma espécie que tem muita tensão de crescimento é o eucalipto. Existe uma certa analogia de presença de tensões de crescimento com a velocidade de crescimento da árvore. Não sei se todo mundo sabe disso, mas como engenheiros florestais, 3/4, lembram do 3/4? 3/4 de engenheiros florestais? Vocês têm que saber disso. O eucalipto no Brasil é uma das árvores que cresce mais rapidamente no mundo todo, tá? Tem produções aí próximas a 100 metros cúbicos por hectare ano, alguns materiais genéticos, então a árvore cresce muito rápido. Já contei a historinha quando a gente visitou a Fibra lá, antiga Aracruz. A gente foi um grupo de professores da Rural, visitou o viveiro da Aracruz. O cara falou assim: professor, fica olhando aí para essa muda aí. Se você parar e olhar direitinho, você vê ela crescer.
Falei, pô, será? Não, vê, porque ela cresce cerca de 2 centímetros por dia. Então, em 2 centímetros por dia. Difícil ficar olhando lá, só se ficar metade do dia olhando. Vai crescer um pouquinho. Mas o eucalipto cresce muito rápido. E em função disso, ele tem muita tensão de crescimento. E em função da tensão de crescimento, as tábuas tangenciais do eucalipto, elas empenam. Tudo bem? Gravaram? Está gravado, hein? Pois está lá no YouTube. Vamos lá, de máquina, que é bom, a gente não está vendo muita coisa, né? Está devagar aqui. Deve ter o quê? Deixa eu só ver quantos. Tem 32 slides. Já é quase meio-dia, nós estamos no 4. Já. Vai demorar. Eu gosto de falar de máquina. Essa máquina aqui é muito legal também. Essa máquina, ela é a máquina, a serra alternativa horizontal. Por que essa máquina é legal? Todo mundo sabe onde é o prédio da biotecnologia. É onde o pessoal mais da pós-graduação fica ali, sabe? Aquele prédio onde tem o forno de carvãozinho do Azarias, lá aquele prédio da biotecnologia. Beleza, PC, Lucas. Ali atrás da biotecnologia tem uma máquina dessa. Alguém sabia disso? Já viram umas ruínas ali, uns galpões ali? Já viu, Giovanni? Não vou nem perguntar o que vocês foram fazer lá, tá? Mas enfim, atrás da biotecnologia tem uma máquina, uma serra alternativa horizontal. Cara, eu tô na Rural, vão fazer 16 anos já. Eu cheguei a dar aula de processamento com essa máquina funcionando. Olha que pena, né? Ela quebrava toda hora, mas eu dei aula lá, a gente desdobrava peça de madeira lá com a serra alternativa horizontal. Essa é a famosa pica-pau, tá? É uma máquina pica-pau, ela faz um movimento bem lento de corte, ela corta nos 2 sentidos. E se eu pedisse para desenhar, pena que vocês não conhecem, não conseguem desenhar aqui, né? Porque aqui muda um pouquinho a nossa imagem. Se eu pedisse para desenhar na prova, desenhe o processo de corte de uma serra alternativa horizontal. O que eu queria era isso daqui, ó. Grandes pranchas, então é uma máquina que corta peças mais grossas, né, pranchões. É uma máquina que vai cortar de cima para baixo a madeira. E estou tentando usar toda a minha habilidade aqui para deixar aqui o seguinte. Paciência, um pouquinho de paciência. Vamos lá. Bom, ficou mais ou menos. Tá? Então o modelo de corte dessa máquina é esse daqui. Acompanhem comigo. A gente coloca uma grande tora num carrinho, um carrinho porta-toras, que é esse daqui. Esse carrinho, ele leva a máquina para ser cortada e ele começa a cortar de forma horizontal, né, horizontal, corte horizontal, e ele começa a cortar de cima para baixo. Então ele tira uma prancha, aí a gente desce a lâmina, tira a outra prancha, desce a lâmina, tira a outra prancha, desce a lâmina, tira a outra prancha. Tá? Pergunto, bom, deixa eu acabar de explicar o modelo, então. Então isso é o que a gente chama de corte sucessivo. Tá? O corte sucessivo, tomar cuidado aqui para não errar o português aqui, sucessivo, é isso? Será que tem um S aqui? Tem S ou não tem? Universitários? Sucessivo. Vê no Google aí alguém. Sucessivo ou sucessivo? Acho que não, né? Acho que é assim. Sem S. Obrigado. Pegadinha, pegadinha.
sucessão, sucessivo. Bom, isso daqui é um corte sucessivo, tá? É um corte que vai cortando uma peça depois da outra. O anterior eu não escrevi, mas os anteriores eram simultâneos, fica tudo número 1. Tudo bem? Tá dando para acompanhar. Então essa máquina aqui, essa máquina, ela faz isso daqui. 1, 2, 3, 4. E aí eu gosto assim de deixar um espaço, porque são peças grossas, né? São pranchões. Vamos ler ali, ó. Movimento do quadro no sentido horizontal, é o movimento da lâmina. Possui uma única lâmina, essa máquina só tem uma lâmina, tá aqui, ó. Tá? Muito usada para madeira dura, de grandes dimensões, devido à pequena velocidade de corte. Olha lá as variáveis, né? Tá? Olhando isso daí, ele já falou, pequena velocidade de corte, a lâmina fica fazendo assim, ó, mais ou menos nessa velocidade mesmo, vai para lá, pá, 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 pá. A velocidade de avanço, vocês acham que é grande ou pequena? E para melhorar a pergunta, senão fica muito fácil, onde que eu meço a velocidade de avanço dessa máquina? Tá. Velocidade de avanço é pequena também. E onde que eu consigo medir a velocidade de avanço dessa máquina? Perfeito, Lucas. Então é no carrinho porta-toras. Então esse carrinho aqui, né? Esse carrinho aqui, ele faz isso, vai para lá, vai para cá. E aqui eu meço a velocidade do avanço. Na verdade, ele vai para frente e vai para trás, né? Vai para lá e para cá. Para desenhar uma flechinha, né? Então, aí onde eu fiz a flechinha é onde eu meço. Então, ela tem baixa velocidade de corte, baixa velocidade de avanço. Não, Stefano, essa, boa pergunta. A gente tem aquela que, não, aquela é uma serra muito parecida, só que muito mais moderna, com alta velocidade de corte, mas foi boa a sua colocação, Stefano, porque aquela lá, quem já viu, né, a maquininha que a gente tem de desdobro, que a gente faz aula prática e tudo mais, a gente tem uma dessa, que ela é uma serra de fita horizontal, vai aparecer daqui a pouco, tá? Mas ela tem alta velocidade de corte, porém o avanço é manual e o avanço é bem lento. Essa daqui não, essa daqui geralmente, Stephanie e demais, existe um sistema de cabo de aço no motor que puxa esse carrinho, tá? Igual a gente tinha lá na Rural. De vez em quando eu levo lá o pessoal para ver as ruínas dessa máquina, porque tem essa da Rural tem um motor que puxa, que leva e traz esse carrinho, tá? Devagarzinho ele vai puxando, não precisa empurrar não, tá bom? Vamos adiante aqui. Já tem o filminho, tá chegando, tá? Bom, pessoal, de maneira geral, a gente tem essas máquinas alternativas até agora, são máquinas bem ultrapassadas, tecnologia antiga, década de 30, 40, por incrível que pareça, no Brasil a gente vê ainda algumas funcionando, tá? Principalmente essa última para madeiras muito grandes, toras amazônicas, madeira amazônica nativa, peças muito grandes. Aí a gente vira a página e começamos a falar de serras de fita. As serras de fita configuram hoje um conjunto de maquinário da madeira muito importante, porque a gente vai ver agora, são as principais máquinas de desdobro primário no Brasil todo, diria que também no mundo todo, com várias conformações. Então vamos lá. A serra de fita, ela tem algumas particularidades. Primeiro, a lâmina contínua de aço tensionada por 2 volantes. Eu vou fazer um desenho aqui, vou me arriscar
mas não sei se vai dar certo. Vamos lá, o que são dois volantes? Isso daqui é o volante superior, esse daqui é o volante inferior. Opa, mais para cá. Volante inferior. E aí eu tenho a lâmina de fita, deixa eu tentar desenhar, que vai passar aqui, aqui, e agora vamos ver se eu consigo. E ela vai, nossa, passar aqui. Bom, pessoal, me perdoem o desenho, mas até que ficou razoável. Então, isso daqui, ó, que eu desenhei é a lâmina que ela passa por dois volantes e aqui, em determinado momento, ela corta a tora de madeira. Isso aqui é a tora. Perfeito o desenho, vai, perfeito. Aqui é a tora, volante superior, que é o volante guia, volante inferior, volante motor, que faz a movimentação, e aqui, meio mal desenhado, está a lâmina, que é essa lâmina de fita que vai vestir a máquina. Acredito que muitos de vocês já devem ter visto, ou lá na serraria, ou lá na marcenaria, uma serra de fita funcionando. Tudo bem? Bom, essas máquinas têm grande velocidade de corte, a espessura da lâmina é bem fininha, ela gera pouca serragem, grande versatilidade. Então, versatilidades assim, serve para toras de pequeno diâmetro, toras de madeira mole, madeira dura, madeira de alta densidade, madeiras de grande diâmetro, olha lá, serra grandes e pequenos diâmetros. Baixo consumo, ela tem um consumo menor, porque ela trabalha com uma coisa da física que chama inércia, né? Essa máquina é interessante, as máquinas de fita, as maiores, ela tem até um botão para dar partida nela inicial, geralmente são motores elétricos, né? Grande parte das vezes, mas ela dá um input de energia grande para ela sair da inércia, daí ela começa a funcionar. Quando ela pega bastante velocidade, muda-se o botão para baixo consumo de energia, porque ela vai trabalhar com essa inércia da máquina, e aí economiza muita energia. Desvantagem é a questão da afiação da lâmina, manutenção, precisa vestir essa lâmina, colocar e tirar, isso não é muito simples. Bom, vamos tentar fazer aqui a primeira experiência, deixa eu deixar no jeito aqui, o vídeo de uma serra de fita das mais tradicionais hoje nas nossas serrarias, tá? Então, só um segundinho, estou ligando o vídeo. Tem barulho no meu volume. Deixar aqui. Vamos lá, eu vou passar o vídeo com vocês, compartilhando a tela, fazendo daquele mesmo jeito que eu fiz na aula passada. A única coisa é que eu vou perder a interação aqui com o chat, tá? Eu vou passar, é um vídeo rapidinho, e aí eu volto aqui para ver se deu certo, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é desligar minha câmera, tá? Daí eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vocês devem estar recebendo a minha tela, devem estar vendo o vídeo já, e vou fazer uma brincadeira aqui, que é tentar me colocar aqui no cantinho. Será que vai dar certo isso? Oi, tudo bem? Devem estar vendo aí uma imagem no vídeo aqui de uma serra de fita. E vou ligar ela para funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Bom, então essa serra, pessoal,
é uma serra muito comum nas serrarias nacionais. No momento aí ela está serrando uma grande... Opa! Voltou. No momento ela está... Ih, tô querendo fazer coisa demais. No momento ela está serrando uma grande tora de madeira, né? E ela não é tão bonitinha como... Vai ficar passando aí. Como no desenho. Então ela tem um operador que fica ali com aquele braço regulando, sabe o que? A velocidade do avanço. Então nessa alavanca aí, ele regula o avanço da máquina. E ela vai tirando, vai fatiando lateralmente, tábua por tábua da tora. Essa máquina a gente chama de serra de fita simples. Vou abaixar o som aqui um pouquinho. Essa máquina a gente chama de serra de fita simples. Ela é uma máquina de fita com uma lâmina só, fatiando lateralmente, de fora para dentro, a tora. Existe uma questão aí, parei o vídeo aqui, que eu gosto muito de perguntar para vocês, porque interfere muito no processamento. Então, o que vocês estão vendo aí é muito comum no nosso país. Serrarias de pequeno, médio e às vezes grande porte são baseadas, o seu desdobro primário são baseados nessas máquinas. Eu não estou vendo o chat, mas daqui a pouquinho eu volto para lá e eu espero ter boas respostas. Olhando para essa tora, vamos olhar para a tora de madeira. Só um pouquinho. Olhando para essa tora de madeira, qual é o principal problema que vocês estão enxergando nessa tora? Que vai diminuir significativamente o rendimento desse processo de transformação da tora em pranchas de madeira. Existe um problema aí muito que salta aos olhos, e que vocês vão falar assim: professor, essa tora aí vai tirar 2, 3 peças aí, vai dar problema. E realmente vai dar problema, porque ela tem um defeito gritante. Vou liberar o vídeo aqui mais uma vezinha, e quando eu voltar no chat eu queria que vocês falassem qual é o problema principal dessa tora aí que está sendo processada. Tiro a prancha, mais uma vez, ó, entra, velocidade de avanço pequena, porém velocidade de corte muito grande, tá? A lâmina é muito rápida, mas o avanço é lento, tá vendo? Olha lá, ela vai avançando devagarzinho, tirando a prancha, mas o corte, a velocidade da lâmina é bastante grande. Tudo bem? Espero que tenha funcionado. Vou voltar para a plataforma. Pausei. Voltando aqui. Paro de compartilhar a tela. E vamos ver. Cadê as perguntas aí? Cadê as respostas? Quer dizer. Voltei. Parte interna oca parece estar atacada, ataque do patógeno no cerne. Poxa, a Natália foi bem detalhada. Parte do centro danificado. Eu fico com a resposta da Marcele. Tora oca, tá? Oca. Pode ser por causa de um patógeno, parte pode estar atacada, ou saibam vocês que existem espécies que isso é uma característica genética, sabia? Que existem espécies que têm muito oco interno, mas de uma tendência genética a ter oco interno. Não lembro bem, precisava dar uma pesquisada. Mas tudo bem, satisfeito com as respostas, principalmente com a da Marcele. A tora oca. Pessoal, esse oco interno diminui muito o rendimento. Rodrigo está perguntando aqui, cortes em várias direções? Boa pergunta, tá, Rodrigo? É o seguinte, essa que a gente viu no filme, que ela está aqui muito bonitinha, né, nesse desenho, ela é a mais tradicional, é a serra de fita simples.
ela corta numa direção só. Eu não sei se você está perguntando a direção do corte mesmo. Ao pé da letra, essa pergunta é a direção da lâmina, né? A direção do corte é só de cima para baixo. Ela corta de cima para baixo. Existem máquinas que cortam na ida e na volta do carrinho. A gente vai ver já. Não sei se é isso que você está perguntando em relação ao movimento do carrinho. Essa máquina de serra simples, ela leva a tora, o carrinho vem para o lado, volta, então ela só tem o corte na ida, tá? Agora deu a primeira picotadinha na minha internet aqui. Deu para entender, Rodrigo? Ela corta só de baixo para, de cima para baixo e só na ida do carrinho. Ela tem o que a gente chama de recuo morto. Ah, tá aí escrito, ó, tá vendo? O que ele chama aqui de recuo morto, ou seja, o carrinho volta sem cortar e vai para frente de novo. Bom, pessoal, existe uma questão aqui também importante, que é o seguinte: o que a gente está vendo aqui, na verdade, são duas máquinas nessa imagem aqui. Nessa imagem aqui, ó, a gente está vendo duas máquinas, na verdade. A serra de fita simples é essa daqui. Isso daqui é a serra de fita simples. E isso daqui é o que a gente chama do carrinho porta-toras. Então são duas máquinas diferentes, tá? E aí é legal porque essa máquina aqui é a responsável por VC. E essa máquina aqui é a responsável pelo VA. E o resultado do corte é a interação do VA e do VC. Eu já falei para vocês, né? Então, pasmem vocês, hoje em dia a gente tem uma modernização muito maior dessa máquina aqui, ó, do carrinho. Existem carrinhos hoje, vocês estão vendo essa parte aqui, ó, do carrinho? São os sargentos, tá? São os sargentos que prendem a tora no carrinho. Existem carrinhos hoje que eles giram a peça e até automaticamente eles passam scanner e vão girando a peça, fazendo a movimentação da espessura e toda a movimentação, e a serra de fita está lá, paradona, só girando a lâmina. Ela só gira a lâmina, tá? E faz o corte, é um papel importante. Mas esse carrinho aqui, tem carrinhos que viram sozinho a peça, tem carrinhos que vão e voltam cortando, existe isso, e eles desenvolveram muito esse avanço da peça. E a velocidade e a questão do corte, que é a serra de fita mesmo, não desenvolveu muito, tá bom? Tudo bem, pessoal? Mais 10 minutinhos aí a gente vai parar e vai continuar na outra aula. Ó, essa daqui é aquela que eu falei para vocês. Serra de fita de corte duplo. Olha, eu diria, na época eu até procurei na internet, não achei nada dessa máquina funcionando e eu também nunca vi. Mas a apostila lá do meu querido colega Márcio Pereira da Rocha, ele diz que existe, eu acredito que exista, tá? É a máquina de corte duplo, ou seja, estão vendo aqui, ela tem dente dos dois lados, ó. Realmente, o que traz informação aqui é que essa máquina é muito difícil de afiar, tá? Porque o X da questão dessas máquinas é a afiação. E a afiação dessas máquinas é feita por uma máquina secundária que a gente vai ver lá no final dessa aula. Tem a máquina que afia essa lâmina de fita. Só que para afiar essa lâmina dupla, eu nem sei como é que faz. Porque essa máquina que afia, ela afia só de um lado e ela tem que ter a outra face reta. Mas, enfim, para a gente saber que existe lâminas que cortam na ida e na volta também. Tudo bem? Bom, aí vem alguns avanços tecnológicos. Vou passar o vídeo mais uma vez. Vocês conseguiram ver o vídeo direitinho?
Deu para ver? Cadê os ok? Ok, sim, sim. Deu para ver? Beleza, eu vou fazer a mesma coisa de novo aqui, tá? Tem um vídeo legal que é de uma linha de produção baseada nessa máquina que a gente chama de serra de fita dupla ou geminada. Essa máquina também, ela chama assim de máquina espelho, né? Como se colocasse um espelho ali na frente da máquina anterior, e aí eu tenho essa máquina duplicada. Putz, eu estou esquecendo de desenhar, né? Essa máquina faz isso daqui, essa que a gente está vendo. Tá? Eu tenho que fazer o desenho de cada máquina, tá? Essa máquina faz isso. Isso. Bem simples esse desenho também, esse esquema. Tá, pessoal? Essa máquina dupla faz simplesmente isso daqui, ó. Ela tira duas costaneiras. Só faz isso, só tira duas costaneiras. Aí ela vai gerar o que a gente chama, e eu já falei para vocês lá, vou escrever aqui, do semibloco. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, tal, a gente dá um jeito aqui de explicar. Tudo bem? Eu ficaria super feliz assim, se numa prova vocês descrevessem a serra de fita dupla ou geminada com esse modelinho, tirando duas costaneiras laterais, gerando o semibloco central, e depois esse semibloco possivelmente vai para uma serra circular múltipla, que é outro conjunto que eu acho que a gente não vai ver hoje, vai ver a semana que vem. Então, vamos lá. Vou passar um vídeo. Peraí. Primeiro eu vou desligar minha câmera. Depois compartilho a minha tela. Só um segundinho. Ah. Espera aí que eu não estou conseguindo compartilhar. Tá, vamos lá. Tá. Uma coisa errada aqui, não tá compartilhando a tela. Não estou conseguindo compartilhar minha tela. Só um segundo, pessoal. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Nada. Será que aconteceu? Travou aqui e tá dando compartilhamento de tela negado. Vou dar um refresh aqui, pessoal, vai. Deixa eu ver se volta. Ok, todo mundo aí. Tentando de novo compartilhar a tela. Foi. Espero que estejam vendo. Ligando o vídeo da serra dupla. Que complicação. Vamos lá. Só um segundo. Carinha. Ligando minha carinha aqui. Ok. Tem que ter paciência.
Oi, estamos aqui. Opa. Bom, isso daqui é uma linha de produção de toras de pinos, fazendo exatamente aquilo que eu mostrei. Reparem vocês, eu vou deixar o filme passando e tentem enxergar, porque ele está vendo bem em detalhe o processo, tá? Mas ele está passando aqui, ó, duas lâminas, são duas serras de fita, uma na frente da outra. E aqui, principalmente, o que é diferente é o avanço da madeira, tá? Não tem mais aquele carrinho. Isso daqui é uma linha de produção de madeira de pinos, onde eu tenho essa máquina muito rápida. Eu sempre faço essa pergunta, mas também nós já estamos chegando perto do meio-dia. Como que vocês acham que é a velocidade de corte e a velocidade de avanço dessa máquina aqui? Isso daqui, para desdobro primário, é o que a gente tem de mais rápido, tá? Velocidade de corte muito grande, e velocidade de avanço para tora, para madeira para desdobro primário, a velocidade de corte dessa máquina aqui muito grande também, tá? É uma linha de produção, serraria de pinos, olha lá, tirando só as duas costaneiras. Eu gosto de fazer essa pergunta também na aula, assim, se vocês fossem contratados por essa empresa, o que vocês acham que dá para melhorar ainda no processo? É um processo muito bom, rápido, bastante velocidade de corte, alta velocidade de avanço, alta produtividade, mas tem uma coisa aí que me incomoda bastante. Não sei se vocês vão chegar a isso agora, porque eu talvez nem tenha falado muito disso, mas é uma desvantagem, daí vocês vão chegar na resposta. É uma desvantagem muito grande quando eu faço desdobro primário com a madeira com casca, tá? Me parece que aí a madeira, me parece não, dá para ver, a madeira está indo para o processo com casca e tudo, e aí ela leva impureza, ela leva grãozinhos de sílica, areia, terra, pode eventualmente ter alguma incrustação metálica, alguma plaquinha, algum prego, alguma coisa. Então, quando a madeira chega nessa indústria sem a casca, o processo funciona muito melhor. Agora, é uma linha de produção muito rápida e muito eficiente, tá? A máquina em si não está aparecendo muito, tá? Está aparecendo as duas lâminas aqui, ó. Mas a máquina está lá, tá? Acreditem em mim, cada lado dessa linha de produção tem uma grande serra de fita, trabalhando de maneira geminada, uma de frente para a outra, tirando as duas costaneiras. Tudo bem? Voltando para a nossa plataforma. Vamos lá. Voltando para ver a cara do professor. Ninguém aguenta mais. Tudo bem? Conseguiram ver? Beleza? Beleza. Boa pergunta, Marcelo. Sim, a resposta é sim. Eu consigo ajustar essa distância. Porque, não sei se foi isso que a Marcele percebeu, mas essa pergunta é muito interessante. Pessoal, a gente trabalha com madeira, a gente sabe que nunca uma tora vai ser exatamente do mesmo tamanho da outra. É muito importante, a gente vai falar disso ainda bastante durante o curso. É muito importante que no pátio de toras a gente tenha uma padronização e uma classificação das peças. Essa máquina, sim, ela pode ser ajustada, mas dificilmente de uma tora para outra o operador vai lá e vai regular isso. Como é uma linha de produção, o que é mais adequado? Bom, hoje, amanhã, durante esse turno, a gente vai cortar a madeira de 40 a 50 centímetros.
Então a gente tem uma classificação e hoje a gente corta de 40 a 50, porque daí ele vai lá e regula a máquina para cortar um semibloco de 30. Deixar 5 para cá, 5 para lá e corta o semibloco tudo com 30 centímetros. Amanhã eu vou cortar a madeira mais fina, daí ele ajusta o maquinário e corta a madeira mais fina. Depois de 2 dias, cortar a madeira mais grossa, ajusta o maquinário e corta a madeira mais grossa. Tudo bem? Isso é mais usual, a gente adequar a máquina à matéria-prima. Ok, pessoal? Deixa eu só ver, me parece que faltam ainda algumas máquinas de fita. Falta bastante ainda. Tem vários filminhos aqui para a gente levar. Como eu imaginei, a gente não vai conseguir, são mais de meio-dia já, e ninguém merece ter aula de processamento, né? Depois do meio-dia. Fila do RU tá grande, né, pessoal? Ou será que o professor vai fazer essa piada toda santa semana? Eu vou tentar isso. Bom, só responder as 2 perguntas da Marcélia aqui, a gente abre a palavra e vamos tentar, a semana que vem continua. Bom, esse semibloco passa novamente na mesma máquina? Não. Boa pergunta. Existe uma configuração de serraria muito comum no Brasil, que é a seguinte. Eu tenho uma máquina, vou dar uma pausinha aqui que eu acho que caiu a conexão. Voltou? Voltou? Estão me ouvindo? Tem um sinal aqui de queda de internet. Voltou? Voltou. Tá, existe uma configuração muito comum em serraria. Vou até escrever aqui, ó. Tá? Que é escrever aqui fita múltipla destopadeira. Pessoal, o que eu escrevi aí, fita múltipla e destopadeira, configuram uma serraria inteira. Acredita em mim? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. O que eu quis dizer com fita múltipla e destopadeira? Uma serra de fita para fazer desdobro primário. Pode ser uma serra de fita simples, pode ser uma serra de fita horizontal, que a gente vai ver a semana que vem, pode ser uma serra de fita como essa, tá? Máquina 1. Serra de fita para desdobro primário. Máquina 2. Serra circular múltipla. É essa máquina, Marcelo, é a máquina que em 90% das serrarias vai pegar o semibloco e vai transformar tudo em tábua, tá? Ou pranchas. Pode ser outra máquina? Pode ser, por exemplo, aquela máquina que a gente viu no começo da aula, aquela serra francesa. Lembram lá que eu perguntei o que está aí no meio, serrando os semiblocos? Pode ser aquela também. Mas essa configuração aqui é muito comum, tá? Principalmente em serrarias de pequeno e médio porte. Uma serra fita para fazer desdobro primário. Uma serra circular múltipla, que a galera chama de múltipla, para resserrar o semibloco. Fazer toda a resserra. A gente vai ver ela na aula que vem. E uma destopadeira, para que serve a destopadeira? Para acertar o comprimento das peças. É uma máquina que a gente vai ver também na aula que vem, que serra a peça no sentido transversal, 90 graus do comprimento, e daí ela ajusta o comprimento. Então, eu queria que vocês acreditassem nisso, que montar uma serraria no Brasil é muito barato. Já viram notícia no Jornal Nacional, fala, foi apreendido uma serraria no meio da floresta, a galera fugiu correndo e deixou todas as máquinas lá? Por quê? Porque é barato uma serraria. Essas 3 máquinas, a galera vai lá, fica serrando madeira, se a polícia chega, ó, parte no pé e deixa tudo lá, às vezes nem desliga a máquina.
abandona, porque fazer uma serraria no Brasil é barato. É claro que não é uma serraria que nem essa que a gente viu agora no filme. Uma serraria de pequeno e médio porte. O que é caro no Brasil? Mão de obra e a logística da madeira. Tá? A madeira no Brasil ela é barata, mas só que a logística de transporte, emissão de documentação, DORF, etc., isso acaba encarecendo bastante. Mas você montar uma pequena serraria, com 3 máquinas, a gente monta uma serraria. Tá bom? A gente pode discutir isso mais. Quais são essas 3 máquinas principais? Mais uma vez, uma serra de fita para fazer desdobro primário, uma serra circular múltipla para desdobrar o semibloco e uma destopadeira para regular o tamanho das peças. Você produz tábua à vontade aí. Sabe com quantas pessoas? Talvez 2 funcionários só. Você tem uma serraria. Tá bom, pessoal? Falei demais aqui. Hoje esqueci até a água aqui. Alguma dúvida, galerinha? Para a gente continuar a semana que vem? Tá? Acho que essa aula tá lá no Cigar já. Eu não consegui os filminhos, mas agora vai ficando ali no YouTube, tá? Vou ver se hoje à tarde eu já ponho no YouTube, já estão me chamando para almoço aqui. E a gente começa daqui na aula que vem, tá bom? Ainda tem todas as máquinas de lâminas circulares, que são as máquinas de disco de corte, os picadores e as máquinas auxiliares. Não chegamos nem na metade, falei demais aqui. E aí, a aula que vem a gente fala de prova também, tá bom? Tá chegando, ainda precisa de umas 2 semanas para eu ter todo o volume de informação que eu vou pedir na prova. Mas eu não esquento muito com prova, não. Tá bom? Valeu, pessoal. Eu gosto do assunto aqui, a gente vai falar bastante disso. Bom fim de semana. Quem chegou depois aí, fica o convite, tá? Nesse mesmo link, eu vou pôr no WhatsApp para vocês. Amanhã às 10 horas, coisa de 1 hora, das 10 às 11, assistir o seminário do advogado que está fazendo a disciplina comigo na pós-graduação. É super legal falar de política nacional de resíduos sólidos e gestão e legislação de resíduos nas indústrias madeireiras. Tchau. Fui. Já falei demais.